Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Sidney novamente. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, da LGPD. Eu montei aqui alguns, você até vai perceber, eu montei alguns slides, fiz um pequeno resumo dos artigos iniciais da lei e pretendo aqui discorrer, fazer alguns comentários bem breves, até porque o interessante é que você leia a lei 13.709 é uma lei de fácil, como já disse, de fácil compreensão e que ela tem uma importância muito grande no nosso dia a dia. Sim, mas a LGPD ela se aplica a quem e para que serve esse tal de LGPD, né? E de onde veio esse LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados ela tem origem numa lei europeia, a GDPR. GDPR também é uma lei geral de proteção de dados. Vale a pena se dar uma lida nessa lei, uma lei extensa. E dessa lei surgiu aqui no Brasil a ideia de instituir a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei ultramoderna, adequada ao nosso momento tecnológico, e o Brasil já precisava há tempo de um normativo nesse sentido, até porque, embora tínhamos algumas leis que mencionavam sobre proteção de dados, mas era muito de forma genérica. A própria Constituição Federal menciona isso. Aí também tem a lei do Código de Defesa do Consumidor, a lei de acesso à informação, a lei do habeas data. São leis, mas são leis antigas, são leis que de um outro momento. Então agora estão vivenciando uma outra realidade. Daí surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você pergunta, mas Sidney, a quem se aplica? Isso se aplica a mim, cidadão comum? Sim, exatamente para o cidadão comum, para pessoas da sociedade. Você desempregado, você trabalhador, você funcionário público, todas as pessoas naturais elas são submetidas à LGPD. Mas eu desempregado, um currículo, por exemplo, você envia um currículo para uma determinada empresa na busca de uma vaga e você informa seus dados pessoais, uma série de dados, até dados sensíveis. Depois falaremos sobre isso, o que são os dados sensíveis. Você informa dados e que eles precisam ser manipulados, ou seja, trabalhados de forma adequada. Antes da LGPD, era muito solto. Nossos dados eles eram soltos e não havia um controle rigoroso, não havia os dados não eram trabalhados adequadamente, eles eram desvirtuados, eram repassados sem a anuência do titular. Isso era muito comum. E agora com o LGPD isso vem mudando e precisa mudar. A ideia da LGPD é que isso mude, é que as empresas tenham responsabilidade com as informações alheias, com os dados alheios. Antes não havia esse tipo de cuidado. Que eu falo mais é cuidado, né? Então não havia esse zelo com os dados pessoais. No entanto, agora com a LGPD isso é algo real e até, na verdade, as empresas que infringirem a lei podem ser até autuadas, e chegando a uma multa até de 50 milhões. Está previsto na LGPD, 50 milhões. E o interessante dessa lei
ela já sofreu uma alteração, tá? A Lei 13.853 de 2019. Essa lei, ela fala sobre a figura da, da Lei Geral de Proteção de Dados, fala da ANPD, da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Porque, aí você tá, eu estou falando de proteção de dados, estou falando de tudo isso. Na verdade, quando ocorre um acesso indevido, acontece um ataque cibernético, por exemplo, a essa NPD ela é notificada para adotar providências, né, que o caso requer e tomar algumas medidas, né, diante do fato ocorrido. Então a ANPD é uma agência, ela é vinculada diretamente à Presidência da República e tem essa finalidade, de, de, de gerenciar todos os eventos em termos de segurança da informação. Tá? Então é uma lei, gente, muito boa, muito interessante e que vale a pena você dar uma lida, ler. Existem trabalhos, monografias, artigos, monografias acerca do tema. E, na verdade, a doutrina já comenta artigo por artigo, mas como é um tema que eu acho interessante, eu trouxe aqui para esse nosso comentário rápido, né? Então, eu não estou dando uma aula, só aqui fazendo um comentário, né? E que vale a pena você dar uma olhada. A LGPD espera-se tô no meu slide aqui, ó. Vou ler meu slide rapidinho para você aqui, ó. Com a LGPD, espera-se que as empresas tenham maior e melhor governança. A ideia é essa, é melhorar a governança das empresas. Antes da LGPD, não havia controle nenhum. Com a LGPD, surgiu a tal da governança sobre os dados pessoais coletados, visando a proteção dos dados. Nossos dados têm valor, até valor econômico. E antes dessa lei, na verdade, nossos dados, como eu já disse já em outros vídeos, eram manipulados, eram comercializados pelos grandes conglomerados. E isso precisa acabar. Precisa ter na verdade, um controle, um filtro, como eu já falei. Então, a proteção de dados pessoais é uma liberdade positiva, né, de agir para que os dados sejam protegidos. Houve, sim, um certo susto por parte do empresariado, né, até porque com o surgimento da LGPD há mais um enfrentamento de situações que até então não eram pensadas, né? As empresas precisam se adequar à LGPD, até porque elas, na verdade, vão ser algumas até certificadas, né? Que empresas que não têm a certificação LGPD, provavelmente essa empresa terá problema com licitação, com importação ou exportação, até porque os países que já têm a LGPD vão exigir essa certificação. Ok, pessoal? Aqui eu falei um comentário rápido no artigo 1º e 2º. Em breve eu retornarei com mais informações e espero que você tenha gostado dessa conversa rápida. E ok, até lá, até o próximo. Abraço.